Bom, pessoal, continuando uma série de vídeos aqui. No último eu mostrei como a gente cria o nosso token, então a gente já criou um token. Obviamente foi implementado apenas na nossa rede de ganagem, na nossa rede de teste. Ainda a gente não fez nenhum arquivo, nada para a gente validar se realmente está funcionando, etc. Algo que eu vou fazer no próximo vídeo. Mas esse aqui eu quero dar uma introdução sobre variáveis, né? Então, para quem está começando agora, para entender um pouquinho melhor sobre o Solid, a gente vai entrar um pouquinho sobre variáveis. Então, para esse tópico, eu vou copiar esse método, que eu fiz aqui a opção de minerar, né, uma quantidade, um valor inicial. Então, vou colá-lo aqui no nosso código. Então, basicamente aqui, eu estou minerando um valor. Então, vou explicar um pouquinho sobre as variáveis, antes de entrar nessa explicação aqui desse método de Mint. Então, aqui, temos três tipos de variáveis mais utilizados, que é o int, temos o string e temos o headers. Para quem já é programador há algum tempo, já entende que esse aqui é para valores inteiros, isso aqui string são textos, né, palavras, e headers é uma coisa mais nova, né? Headers que seria o endereço. Pode ser endereço de carteira de pessoa ou endereço de contratos. Então, ou seja, quando a gente implementou esse contrato aqui na nossa rede, que ele gerou um endereço, ó, contract headers. Então, esse endereço aqui, a gente pode armazená-lo nessa variável. E quando a gente trabalha com endereço, a gente sempre tem que definir qual que é o tipo das variáveis, né? Principalmente de endereço. Então, aqui, a tipagem leva bem à risca. E aqui, quando a gente fala o int aqui, tem os tamanhos. Por hora aqui, e tem vários tamanhos. Quando a gente não coloca nenhum valor definido, automaticamente ele assume que é 256 bits. Uma coisa que não vou entrar muito no detalhe nesse assunto, mas como a gente está fazendo uma série apenas para exemplificar, ver como que funciona, né, a construção de uma aplicação, um detalhe que tem que se levar muito em consideração é o tamanho das variáveis, né, os tipos de variáveis, tudo mais, porque isso tudo impacta no gás que o usuário paga na hora de fazer uma transação na nossa aplicação. Tudo que a gente faz na rede de blockchain, se você não sabe ainda, é pago. Toda ação que você faz de executar algum processo é pago um gás. E esse gás depende muito do seu algoritmo que você criou. Então, códigos muito complexos que demandam muito processamento sai mais caro no final. Então, uma coisa que tem que levar sempre em consideração é a complexidade do seu código e também tipos de variáveis. Tudo isso impacta no final desse valor do gás, tá bom? Vocês só um pequeno parênteses. Então, aqui a gente tem três tipos de variáveis. Então, eu vou deixar aqui vazio, entendendo que é 256 bits. E eu vou colocar aqui um valor inicial que a gente vai minerar. Então, eu vou colocar aqui amount start int. Vou colocar assim uma variável assim. E aqui eu vou falar um valor. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando esse decimal aqui, é o número de casas decimais que esse token possui. Por padrão, se eu não me engano, é 18 o tamanho. Eu não sei se eu consigo. Se a gente vir aqui no RC20, aqui, por exemplo, aqui do Node aqui, ó, retorna 18. Então é 18 casas decimais, né? Por padrão. O token tem. Então, basicamente, que é uma questão de elevando a exponencial, né? 18. E aqui a gente está multiplicando por 10 e levando esse expoente, né, a 18. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso remover esse cara aqui e colocá-lo aqui, ó. Então, por padrão, a gente já está definindo aqui uma variável tipo int que está recebendo esse valor, tá bom? Então, o valor que está gerando aqui, a gente vai armazenar nessa variável. E, obviamente, a gente vai utilizar aqui, ó, amount start int. Um detalhe também importante, quando a gente trabalha com variáveis no contrato, a gente trabalha dessa forma, né? Com Kmcasle. E também, quando a gente passa variáveis em funções, geralmente a gente tem que passar com underscore. Por quê? É uma boa prática, não é uma coisa para seguir à risca, mas é uma boa prática porque a gente identifica variáveis que são meio que, entre aspas, importantes no nosso contrato e separando variáveis que são variáveis temporárias, né, que a gente está chamando em funções. Então, basicamente, é interessante a gente fazer esse tipo de separação. Isso aqui é uma boa prática apenas para separar. Aqui na string aqui, a gente pode colocar o nome do nossa moeda. Então, posso colocar aqui, por exemplo, aqui, coin name. E eu posso já definir aqui um valor. Então, vou colocar aqui PHP token. Vou vir aqui string aqui, colocar aqui coin symbol. E vou colocar aqui PHPT. Tá bom? Então, se eu vir aqui agora, eu posso passar
esse nome coin name aqui e posso passar aqui também coin symbol aqui. Perfeito? Basicamente isso aqui também funciona. Poderia copiar isso aqui e colocar ele aqui dentro também. Nada impede de fazer isso, mas eu vou deixar dessa forma aqui que também não tem problema. Imaginando um cenário em que eu fosse passar os nomes de forma dinâmica, então passaria aqui dentro. Então poderia aqui passar aqui então string, aí call data, passar aqui name e assim por diante. Quando eu passo string, especificamente a string, a gente tem que passar aqui qual que é o tipo das chamadas. Se eu não passar aqui a informação aqui, ele vai me dar um erro dizendo que eu preciso saber qual que é o tipo. Então, dois tipos. Temos o call data, que é o call data que essa variável não pode ser alterada aqui dentro. Então, se eu passar PHPando, em algum momento eu quiser alterar esse valor, eu não consigo. Mas, se eu quisesse em algum momento alterar esse valor aqui no meu código aqui, eu passava como memory, tá bom? Isso aqui é apenas especificamente quando a gente trabalha com string. Então, um caso bem específico. Então, não vou tirar ele aqui, vou passar aqui agora. E por último, eu vou falar qual que é a carteira que vai ser a dona que vai receber esse contrato. Tem duas formas. Quando a gente compila um contrato, sempre vai ter um dono. Esse contrato, quando a gente utiliza a rede da Ganache, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas quando a gente utiliza a rede Ganache para compilar o nosso contrato, automaticamente ele assume que a primeira carteira é o dono desse contrato, tá bom? Então, por ser o dono desse contrato aqui, esse endereço ele vai receber um valor. Então, vamos supor que, na hora que eu gerei o contrato, eu não quero que essa carteira receba esse valor, que é o dono. Eu quero que uma outra carteira receba. Então, eu poderia vir aqui, ó, copiar esse endereço aqui e falar que quem vai receber essa primeira mineração, esse primeiro valor de token, né? Então, esse Mint aqui está minerando 1.000 moedas. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamado wallet, sei lá, receive, é a pessoa que receberia, e aqui eu vou passar o contrato. E um detalhe, quando a gente trabalha com endereço, quando a gente define variáveis dessa forma aqui, é uma boa prática a gente passar o método address, que é um próprio método. Apesar que ele é um tipo de variável, ele também é um método que meio que converte, né, o valor que estou recebendo para endereço, que é o endereço realmente é o tipo da variável. Então, quando a gente faz definições de variáveis dessa forma aqui, a gente passa dessa maneira. Diferentemente, se a gente fosse passar aqui numa função, a gente só simplesmente passava o headers e uma variável qualquer. Então, dessa forma aqui, automaticamente, o método já meio que faz essa conversão para nós, ok? Então, quando a gente está falando de variáveis, a gente é uma boa prática, a gente, quando a gente define, já temos o endereço já que a gente quer usar, uma boa prática a gente fazer dessa forma, tá bom? Então aqui a gente já definiu algumas variáveis. E aqui, qual que é a diferença de message.sender? Quando eu falei, quando a gente compila o nosso contrato, toda vez que a gente chama uma função na blockchain, a pessoa que está chamando esse contrato, essa função, esse método, alguma coisa do gênero, vai ser esse messenger sender, ou seja, é o endereço que está sendo chamado. Então, um exemplo, se eu executar essa função Mint com a minha carteira, vamos supor que minha carteira seja essa primeira aqui, então esse endereço vai estar aqui nessa variável. Vamos supor que o João, ele foi e executou. O João é essa segunda carteira. Então, se ele executou alguma função, quem vai ser o message.sender aqui é o João, que é essa carteira. Então, basicamente, esse message.sender automaticamente ele já entende e pega a pessoa que está chamando o contrato. Então, obviamente, como está sendo, quando eu estou implementando meu contrato na rede, quem que é o owner da carteira? Vai ser a primeira pessoa aqui, no caso da Ganache, vai ser a primeira pessoa que está executando. É a primeira carteira, desculpa. Então, nesse caso aqui, ele pegou essa carteira e está colocando o valor dessa quantidade de 1.000 tokens. Mas no nosso caso aqui agora, eu não quero que seja a pessoa que está compilando o contrato, mas sim uma outra carteira. Então, vai ser essa variável aqui, que é o, digamos aqui, que seria o Bob, né? O Bob é o nosso segundo endereço. Então aqui, quando eu compilar esse contrato aqui agora, o Bob teria, tecnicamente, 1.000 moedas PHPando. Então seria 1.000 moedas. Então isso aqui é uma breve introdução do variáveis e também, basicamente, poderia colocar aqui uma breve introdução também sobre o message sender. Então poderia colocar aqui simplesmente
o wallet owner, que é a pessoa que está compilando. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o wallet owner também funciona porque é o próprio dono. Então, vamos supor, eu quero colocar 1.000 moedas para o Bob, e eu posso vir aqui copiar aqui também, aqui agora, aqui, ó, e colocar mais 1.000 moedas para o owner, né? Que é o owner, que é o dono desse processo de compilamento. Então, quando a gente trabalha com token e vocês acessam algum site, por exemplo, tem um roadmap, tem todo o processo que está sendo feito de um projeto, lá tem a moeda, um token, provavelmente, e lá tem as divisões. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles pegam, no contrato, eles já deixam definido quais são os endereços que irão receber, né? Geralmente, não estou falando todos, mas já define aqui o marketing, a carteira do marketing, a carteira sei lá, do pool, enfim, são várias carteiras que eles já deixam definido no código, que aí quando implementa o contrato, automaticamente já vai minerar aquela quantidade X para cada contrato. Uma boa prática também é ter um supply definido e não infinito. Nesse caso que a gente fez aqui, a gente fez um contrato que permite a gente ter uma moeda infinita. Ou seja, qualquer momento que a gente quiser, a gente pode chamar essa função e criar mais moeda. Então, dependendo de projeto, o certo é você definir apenas o valor usando o Might aqui e não usar mais, porque essa função Might aqui é uma função pública que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa proprietária desse contrato poderia chamar e criar mais moeda. Quando a gente fala de moeda, geralmente a gente fala um valor meio que limitado. Então, é uma boa prática, isso aqui é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, e deixa nos comentários o que você acha, né, se você quer entender um pouquinho melhor sobre os tokens. Bom, basicamente a ideia é falar sobre as variáveis, então esse aqui é o estudo de variáveis mais utilizadas, que a gente vai utilizar bastante. No próximo vídeo a gente entra um pouquinho mais falando sobre o owner, que é o proprietário desse contrato.